Então galera, como prometido, nós vamos contar como foi a nossa história aqui, como foi o nosso casamento aqui. Exatamente isso. Vamos lá, espero que vocês gostem. Vamos que vamos. Vamos começar então pelo começo, não é mesmo? Bom, no Brasil nós estávamos namorando, nós decidimos ir para a Austrália e quando chegamos na Austrália, bem, nós começamos a morar juntos. E isso é uma coisa que nunca aconteceu no Brasil, mas a gente também não tava tanto tempo junto. Mas aqui foi ou tudo ou nada. A prova de fogo. Exato. Vai para outro país, mora junto, vê se tudo vai dar certo. Exatamente. E assim, a gente já tava mais ou menos um ano aqui na Austrália, morando junto, fazendo tudo junto, com uma vida de esposo, esposa. Então a gente queria oficializar o que já estava acontecendo. A gente queria refletir o nosso relacionamento, porque a gente já tá vivendo uma vida de casal. Então, por que não casar? E por que a gente se casou aqui na Austrália? Bem, como muitos sabem, o Brasil é extremamente longe da Austrália. E para voltar lá, para fazer o casamento, organizar tudo, é bem trabalhoso. E a gente não tinha essa oportunidade de voltar para lá, porque há pouco tempo atrás teve o casamento da minha irmã. E a gente foi para lá e a gente voltou. O casamento dela foi em setembro. Em dezembro, eu já estava pensando nisso, a Jéssica não sabia nada ainda. E assim, é difícil porque a gente tinha acabado de ir para o Brasil. Para ir novamente para o Brasil muita grana, não é barato não. E ainda organizar tudo lá seria muito difícil. Então eu tive a seguinte ideia: ter o casamento separado em duas partes. Parte 1 seria na Austrália, o casamento aqui, só com alguns amigos. Daqui o casamento seria o civil e o religioso seria no Brasil, com toda a família, aquela celebração clássica na igreja e tudo mais. Mas ela não sabia que eu ia propor ela em casamento. A gente tinha a ideia de nos casarmos aqui, mas realmente eu não sabia quando isso ia acontecer, né? Não estava esperando naquele momento, né? Então, em dezembro eu comprei as alianças de noivado e eu estava planejando para pedir ela em casamento no dia 5 de janeiro, porque o dia 5 é nosso mêsversário de namoro, então ia fechar certinho. Mas o que acontece? Eu tava ansioso, porque... As always? Foi como um namoro, né? Eu tinha planejado uma data e tinha pedido em namoro antes. Casamento é a mesma coisa. Então eu pensei o seguinte: olha, na virada do ano a gente tá pensando em fazer algo bacana. A gente vai pra uma festa e daí a gente vai pra um passeio no barco pra ver os fogos e tudo mais, vai ser uma coisa bonita. E eu acho que eu posso aproveitar um gancho e pedir ela em casamento na virada do ano, né? Será que vai rolar? E aí, né, pra eu variar, eu tava achando que tava alguma coisa estranha naquele dia da nossa virada do ano, em que a gente passou na festa no barco e tudo mais. Tava aproveitando horrores, o Rodrigo tava ansioso, sei lá, parecia angustiado. E eu não entendia por que ele não tava se divertindo, ele tava... Não, eu tava me divertindo, mas eu tava pensando, né, em algo sério. Porque conhecendo bem ele, quando ele tem alguma coisa pra fazer que realmente vai exigir concentração, ele fica realmente bem nervoso. E aí eu tava achando estranho que ele tava muito, assim, impaciente, né? Mas aí passou, né? Pensei, depois a gente conversa, vamos ver o que tá acontecendo, né? Vamos esperar acabar a festa e tudo mais. E pra achar o momento perfeito, eu queria fazer isso logo na virada do ano, quando tava todos os fogos e tudo mais, né? Então a gente tava na festa e daí naquela festa tava super lotado, tava socado de gente. E a gente conseguiu finalmente uma mesa pra gente, que ficava de frente pra Darling Harbour. Pra Darling Harbour. E a vista era, nossa, era linda demais aquela vista. E daí eu pensei assim, tô com as alianças aqui, né? Vou pegar lá no
momento da virada, da contagem regressiva, eu vou virar pra ela e vou pedir em casamento, né? Tá tudo planejado. Mas o que aconteceu foi o seguinte, o tempo tava passando e tava perto da contagem, né? Daí o que aconteceu? Uma galera do nada surgiu atrás da gente e tava aglomerando tudo aqui. Daí eu pensei, putz, agora ferrou, né? Mudança de plano. Como é que eu vou pedir em casamento toda essa galera aqui juntando em cima da gente aqui, né? Daí eu pensei, não, vou ter que deixar pro barco, né? Não vai ser agora, mas vai ser depois, então. E daí, lá no barco foi a mesma coisa, tava lotado de gente. E daí acho que era 3 andares no barco, né? E assim, não dava pra chamar ela num canto assim mais reservado. Se eu fosse pedir em casamento, ia ser aquela coisa clássica até, né? Todo mundo ia parar, olhar e tudo mais. E era uma festa de brasileiros também. Tava nervoso, tava envergonhado. Eu não sabia como é que iria ser, né? Realmente, eu não imaginava que tudo isso estava se passando aqui dentro da imaginação dele. Mas, pois bem, então a gente saiu da festa, porque a festa começou logo depois dos fogos da virada, daí a gente foi pro barco e era até o amanhecer do dia seguinte, então... É verdade, eu me lembro. Amanheceu o dia. O passeio do barco era até o nascer do sol, então teve a virada ali na meia-noite. Pensa na angústia da pessoa. Daí o barco acho que era 1h30, algo assim. Daí a gente ficou no barco até 6 da manhã. E eu lá o tempo todo só pensando. É agora, não é? É agora, não é? Quando é o momento, né? Vou agora, vou, né? E eu tava com a aliança e a caixinha que é grande, tava no meu bolso. E ela não percebeu nada, ela não percebeu quando a gente tava indo pra festa, quando a gente tava na festa e também quando a gente tava no barco. Ela não percebeu que tava no meu bolso. Eu não sou muito ligada assim e realmente ele sempre usa carteira no bolso, então pensei, nem prestei atenção. É a carteira que tá aí, né? Então a gente tava voltando pra casa, tinha acabado a festa do barco também. Eu já tava um pouquinho decepcionado, né? Porque ela tá tentando tomar coragem, né? Porque assim, dá um nervoso, assim. A gente tá tanto tempo junto, mas é algo assim, vocês sabem, é um momento único. É um momento único, importantíssimo. E a gente quer que tudo dê certo. Daí a gente tava voltando e quando a gente tava passando a Pyrmont Bridge, lá na Darling Harbour, eu pensei, não, eu me preparei tanto, fiz isso, aquilo, não vai passar em branco, eu vou pedir ela em casamento aqui e agora. Então eu chamei ela lá pra um cantinho, né, a gente sentou ali numa escadinha perto de um restaurante, daí eu deixei o meu celular lá no cantinho gravando, né, daí ela, assim, meio estranha, né? Me olhando meio estranha. Assim, o que tá acontecendo? Deixou o celular lá, me chamou pra conversar. O que tá acontecendo? Pensei, agora é a hora que ele vai contar o porquê que ele tava estranho no barco, né? Não tava entendendo nada. Então ali foi o momento. Então eu fiz toda aquela declaração, fiz o pedido e a resposta, né? Vocês já sabem a resposta, né? Agora vamos contar pra vocês como é que foi todos os preparativos do casamento, que foi algo, na verdade, bem simples, como o Rodrigo já falou. A gente decidiu fazer em 2 partes, aqui seria mais pra nós, pra selar algo que realmente já estávamos vivendo, e no Brasil, se tudo der certo, no ano que vem a gente casa no Brasil. Mas vamos lá, vamos contar como é que foi aqui. Exatamente. Então tá, já estávamos noivos e tudo mais, mas a coisa é o seguinte, a gente queria já, né, pular a etapa, né? A gente já queria estar se casando mesmo. Então a gente começou a pensar ali, né, no comecinho de janeiro. Tá, agora a gente tem que planejar o nosso casamento, né? Ok, vamos ver. A gente vai se casar em 1 ano, né? Aqui na Austrália. Mas a gente pensou, não, peraí, em 1 ano a gente vai se casar no Brasil. Então acho que a gente tem que casar já, né? Aqui na Austrália, né?
Simples assim. Então a gente tem que casar já. Então, vamos ver que dia é hoje. A gente olhou ali no calendário. Dia 5, legal, bacana, né? A gente tá em 5 de janeiro. Vamos então ver quando é que a gente vai casar. Então a gente fez uma pesquisazinha, né? A gente viu ali quais são as possibilidades, né, de casamento, como é que faz o processo. A gente fuçou ali na internet. A gente achou uma empresa ali que faz essas cerimônias ali mais simples. E daí a gente pensou, legal, bacana, né? Vamos fazer então, né? Então a gente se registrou, fez o pagamento, a gente recebeu lá a documentação, daí beleza, né? A gente precisa escolher o dia que a gente vai casar. A gente pensando junto, né? Quando é que vamos casar? Vamos pro dia 5, né? O nosso dia especial, né? Do aniversário de namoro. Então tá, vamos casar então quando? No dia 5, mas que dia 5? Fevereiro, né? Fevereiro. Próximo mês. Próximo mês, né? Pra que esperar tanto, né? Vamos casar logo, né? E daí beleza. Daí a gente tava preenchendo ali a documentação e daí a gente viu lá, pra você casar você tem que dar o aviso ali com um mês de antecedência, né? Exatamente. Peraí, um mês de antecedência? Se é 5 de janeiro e a gente vai casar em 5 de fevereiro, hoje. Ferrou, a gente tem que fazer hoje tudo, né? E o detalhe que a gente tava preenchendo a documentação quando já era 9 da noite, né? E daí a gente tinha que completar tudo antes da meia-noite. Daí beleza, a gente viu lá, testemunhas, quem vão ser as testemunhas? A gente já sabia, né, quem seriam as testemunhas. No caso, pra você já tava meio que já confirmado, né? Então, pra ela foi a amiga dela, né? Só que pra mim, eu nunca tinha comentado nada com ninguém. E eu tive que contatar um meu amigo, que tá aqui em Sydney também. É o meu amigo e meu colega de faculdade, de anos e anos atrás. E ele tá morando aqui em Sydney. É o nosso amigão aqui, que sempre nos deu uma força total, né? Desde que a gente chegou. E eu tinha que contatar ele e tinha que ver se ele iria aceitar ser a testemunha. Que aqui as testemunhas seria mais ou menos como seus padrinhos de casamento, né? E o detalhe, eu tive que contatar ele quando já era 9 da noite e tudo mais. Eu não sabia se ele ia atender ou não, né? Como é que ia ser. Eu só sabia que a gente precisava ter as testemunhas naquele dia, né? Sim, mas quando a gente começou a preencher, na verdade, a gente sabia a data em que a gente queria, mas a gente não sabia que levaria um mês, né? Que você teria que preencher, que no caso nós teríamos que preencher naquele dia, se a gente queria o dia 5, né? Então, por isso foi toda essa correria, porque a gente queria um dia específico, né? Que seria o dia 5 de fevereiro. Como a gente ia estar viajando e tudo mais, então a gente queria já deixar tudo organizado e por isso a gente escolheu 5 de fevereiro. Falando em viagem, a gente teve ainda as nossas férias ali no meio. Sim. A gente teve janeiro pra se preparar pro nosso casamento, né? E só que a gente teve 2 semanas de férias, que a gente tinha a nossa... planejado já há bastante tempo atrás, então foi meio que uma lua de mel adiantada. Exatamente, a gente tá até brincando. Nossa, a gente vai fazer a lua de mel antes do casamento, né? E daí quando a gente voltou, a gente tinha praticamente 2 semanas pra organizar a festa toda. Ver o fotógrafo, as flores, vestido, terno, tudo, né? Mas só voltando ali pra parte do documento, quando a gente tava preenchendo as coisas, a gente viu que também precisava dizer quem é a pessoa autorizada que vai estar assinando o documento também. Só que quando a gente tava lendo, a gente viu assim, só precisa dizer qual é a pessoa autorizada. Daí a gente pensou assim, se é só dizer quem é a pessoa autorizada, então a gente pode fazer a gente mesmo, né? Mas daí a gente viu, não, precisa assinatura. Daí a gente, putz, ferrou, né? Onde é que assinatura, essa hora, tipo, 10h30 da noite. Já era 10h30 da noite. Daí a gente lá, assinatura. Onde é que a gente vai pegar a assinatura? 10h30 da noite, temos que fechar a documentação antes da meia-noite. Vamos ver lá, polícia, fechou, beleza. Vamos pegar com o policial. Vamos pra uma estação de polícia. E daí a gente mora em Strathfield. A gente queria ir pra delegacia que tem aqui, né, o posto de polícia de Strathfield. E daí a gente ir lá. Vamos lá, vamos pegar o busão, vamos lá, 15 minutinhos a gente chega lá. Só assinar, de boa. Chegamos, né? Eu olhei ali no mapa, né? Tá em Strathfield, eu tinha ligado pra lá, falaram que estavam abertos e tudo mais. Beleza, vamos, né? Só que o seguinte, quando a gente chegou lá, aqui é a localização, mas não tem estação de polícia nenhuma. Cadê
cadê? E daí assim, eu pensando, peraí, eu liguei, mas eu acho que pegou em Bournemouth, que é o bairro vizinho. Basicamente, o que aconteceu? As duas estações de polícia, elas se juntaram, as duas em uma só localização, que era num bairro vizinho. E não tinha mais no nosso. E a gente começou a bater o desespero, né? Passou lá uma pessoa, né, que tava caminhando na estrada, e a gente perguntou, não sabe onde é que fica a estação de polícia aqui? Ele falou, fechou já faz um tempo, agora é só no outro bairro. E a gente, putz, ferrou, né? Que horas são? 11 da noite, né? Precisamos fechar essa documentação aqui. Pegamos o trem, nós fomos pro outro bairro, fomos lá na delegacia, né? No posto de polícia. Loucura, gente. Coisas que você só vive na Austrália, que é uma emoção atrás da outra. Exatamente. E o detalhe, a gente não imprimiu o documento. A gente tava com o documento no celular, que daí tem aquela assinatura eletrônica, e daí chegamos lá, tinha pessoas lá na fila, né? A gente esperou. Quando chegou a nossa vez, o policial lá tava nos atendendo, e daí a gente, né, explicou a nossa situação, que precisava da pessoa autorizada. Daí ele perguntou, beleza, eu assino, cadê o documento? Daí eu mostrei, tá aqui, tá no celular, é eletrônico, é tudo por aqui. Daí ele pegou, olhou pro meu celular, olhou pra mim, olhou pra Jéssica e falou, olha, sabe de uma coisa? Eu não confio nisso, não. Dá pra imprimir? Daí, ele olhando pra mim, dá pra imprimir e trazer aqui o documento? Pergunta retórica, né? Daí eu já tentei usar o jeito brasileiro. Sim, dá pra imprimir, a gente pode imprimir aqui. A gente pode imprimir aqui. Eu mando o documento ali pra você e você pode imprimir e a gente assina aqui, né? Porque a gente pensando, nossa, 11h30 da noite, onde é que a gente vai pegar e imprimir esse documento agora, né? E daí, beleza, daí ele foi bem simpático, né? Ele deu lá o cartãozinho dele, manda ali no e-mail, mandei no e-mail, daí ele falou que ia lá no escritório dele, né? Ia voltar depois de um tempo, né? Daí o tempo passando, e a gente só olhando ali no relógio, quase meia-noite, né? E o policial não voltava. Daí, de repente, ele volta, e com tudo assinado, tudo certinho, nossa, sucesso total. Daí, eu peguei lá o documento, né? Felizão, assim, agora vamos sair da delegacia, né? Vamos sair, né? A nossa parte está feita aqui, né? Daí saímos. Daí o que a Jéssica falou quando saímos de lá? Agora a gente precisa escanear o documento, né? Porque a gente não ficou lá que tinha um monte de luz, tinha a mesa e tudo mais, né? Eu falei, deu nervoso, né? Eu só queria sair de lá. Resumindo, a gente precisava digitalizar o documento para mandar para eles antes da meia-noite, né? Para mandar a aplicação. Se a gente queria naquele dia, no dia sim. Aí, a gente precisava, como eu falei, precisava digitalizar, não tinha luz. Resumo da ópera. A gente foi de frente a um prédio, né? A entrada de um prédio. Que tava bem iluminado, porque a Jéssica tava falando, não, a gente precisa de bastante luz, pra escanear o documento. Daí eu olhei ali na estrada, vamos pra aquele prédio lá, vamos pra entrada, né? Daí a gente foi lá na entrada do prédio, daí ela falou, e agora? Precisa colocar em algum lugar plano, né? Pra digitalizar certinho. Vamos colocar no chão? Ela falou nada. Eu falei, não, pega aquela caixa de papelão lá. Tem uma caixa de papelão. Ela assim, mas tem coisa dentro. Não, tira as coisas ali e bota a caixa de papelão aqui. Daí botamos no chão, escaneamos. Daí a gente juntou todos os documentos ali no celular. Eu tava preparando lá o e-mail. Daí a Jéssica só do meu lado, assim, faltando 10 minutos. E eu preparando as coisas, né? Ela lá, enviou. E eu lá, tentando, né? Preencher tudo, deixar tudo certinho, né? Anexando tudo. Pronto, enviei. Faltando 4 minutos pra meia-noite, a gente entregou toda a documentação. E pra nossa felicidade, no dia seguinte a gente recebeu a resposta, tava tudo certo, tudo combinado, fechadinho, pra 5 de fevereiro, o nosso casamento. E aí, depois dessa aplicação, logo a gente saiu de férias, né, que foi em janeiro. E aí a gente não teve muito tempo pra organizar tudo, né. A gente já tinha o lugar, que seria o casamento e tudo mais, o celebrante, mas a gente não tinha nada feito de decoração, roupa, nada. Então, quando a gente voltou, foi que a gente foi atrás, né. 2 semanas, né. 2 semanas, né. Foi praticamente um final de semana ali pra pegar as roupas, já encomendar as flores e tudo mais. Daí a gente pegou cadeira, balão, mesa, tava tudo planejado.
preparado ali. Os drinks também. A gente foi algo bem simples, acho que foi em média umas 8 pessoas, no total, 8 a 10 pessoas. E a gente escolheu um lugar que tinha a vista da Opera House e da Harbour Bridge. E lá a gente fez uma decoração com balões, flores, mas basicamente bolo também. Teve o bolo. Mas tudo foi assim, ajuda daqui, arrumar lá. A minha chefe, né, que no caso é minha amiga hoje em dia, ela me ajudou em tudo, que era uma das testemunhas também. Então, ela me buscou lá, me trouxe aqui. Ah, não, você não se preocupa no dia, deixa que eu arrumo tudo. Daí teve um casal de amigos nossos que são brasileiros que ajudaram pra caramba também. Nossa, buscaram o meu buquê, que eu não tive tempo, né, que eu não ia ter tempo de ir lá buscar o buquê pra daí ir pro lugar. Então eles pegaram. Nossa, foi uma correria, mas no final deu tudo certo. Nossa, eu me lembro também que no casamento a gente tinha planejado usar o suspensório e tudo mais, e o detalhe que a noiva ia trazer o suspensório ainda, porque o que a gente tinha tava faltando uma parte pra travar, né? Sim, no lado. Eu comprei, mas ele não testou antes, né? E tava faltando aquela parte, né? Daí ela teve que comprar uma outra. Enfim, no final acabou que ele não usou o suspensório, mas foi tudo certo. Aí ele usou o terno clássico normal. E o detalhe que o cinto, né? Porque eu tava contando que ela ia trazer o suspensório, né? Então não ia precisar usar o cinto, né? E a calça não ficava bem justa. Precisava de alguma coisa pra segurar. Como não tinha mais o suspensório, que não deu certo de comprar, não deu tempo no dia, o Rodrigo lá no meio do casamento, no começo do casamento, peraí, empresta o teu cinto. Tive que pegar ali da testemunha, né, do meu amigo. E o detalhe é que eu tinha emprestado o meu cinto pra ele, porque eu não ia precisar de cinto, porque eu ia usar o suspensório. E daí acabou que chegou o casamento, tive que pegar o cinto de volta, e ele ficou lá no casamento. Nossa, coitado. Mas essas coisas aí são difíceis de prever. E daí ele ficou lá no casamento segurando a calça praticamente pra não cair. Então assim, aqui a ideia de casamento e tudo mais, ela é de toda aquela tradição, que tudo tem que estar perfeito, né? Como a gente tá aí no Brasil, aqui foi totalmente o contrário. Foi bem assim, um ajuda o outro, os amigos trazem isso pra ajudar a gente, né? Um busca outro, um dá carona pra um, dá carona pra outro. E no final foi tudo muito legal, porque daí os nossos amigos também tiraram fotos, tinha um fotógrafo, mas no final era muita gente tirando foto, tinha câmera aqui, as não nossas sabia mães... É verdade, a gente botou os celulares, né? O celular dela com a mãe dela e o meu celular com a minha mãe. E foi assim em tempo real a transmissão do casamento. E foi muito, mas muito bonito e emocionante, porque a gente teve lá os nossos votos, né? A gente escreveu os votos. E até a choradeira, né? E com a Harbour Bridge, a Opera House de fundo, depois a gente teve o nosso almoço com todo mundo, e daí o fotógrafo já tava lá no casamento, tirando todas as fotos, e daí a gente de tarde tinha as fotos na praia com o fotógrafo também. Daí a gente escolheu fazer as fotos depois do casamento, né, em um outro lugar. No mesmo dia a gente escolheu, porque a gente já tava, né, tudo pronto, então não precisaria outra roupa, outra maquiagem. A gente decidiu fazer tudo no mesmo dia. E a gente pegou carona com os nossos amigos. Assim, nos deram carona e tiraram aí ainda algumas fotos nossas lá também, até que o fotógrafo chegou. Nossa, foi muito legal, porque todo mundo tava engajado em ajudar. Todo mundo ajudou, foi muito bacana. E foi, foi bem assim, simples, realmente bem simples, mas com um significado muito importante, inesquecível, muito bom. Inesquecível. Assim, a gente não é de muito luxo, né? Então, assim, por mais simples que seja um momento, né? O que faz do momento especial são as pessoas, a atitude, e é isso que faz toda a diferença. E a gente tava assim, bem angustiado, feliz, muito feliz no dia, mas angustiado porque a gente tava meio que um pouco deslocado, assim, né? A gente tinha os nossos amigos, mas longe da família, e aquele momento era realmente um momento que você sente falta da família, né?
Você sente falta das vibrações, das boas vibrações que só a família transmite. Mas vai ter ano que vem. E aí a gente... Mas assim, só o fato de todo mundo tá lá, sabe, os nossos amigos, e você vê que eles estavam participando, ajudando para que nosso momento fosse tão perfeito quanto a gente estava imaginando. E foi tudo muito legal, muito assim, realmente memorável. Como minha mãe diz, amigos são a família que a gente escolhe, né? Deu tudo certo, estamos juntos, felizes, unidos, oficialmente, e nossa, só felicidade, assim. Melhores decisões da vida, né? Melhores decisões da vida, eu posso falar com 100% de certeza, é ter a minha maravilhosa esposa ao meu lado. O mesmo eu digo pra você. Estamos sempre aprendendo, cada dia é uma nova descoberta, vivendo como casal, né? Porque relacionamento é um trabalho de formiguinha, você precisa cultivar ele a cada dia, então estamos aí, estamos fazendo nossa parte. Juntos, fortes e unidos, né? Na batalha. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente contou como é que foi o nosso casamento e assim, é fantástico, né? É mágico, é um momento que vai marcar a vida de vocês. Seja na Austrália, seja no Brasil, é uma decisão extremamente importante, mas que faz a diferença e que marca um novo passo da tua vida. Uma nova fase, Uma nova fase, e a vida é feita de fases, né? Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para nos ajudar a continuar produzindo mais e mais conteúdo. Deixe aqui nos comentários se você tem ainda alguma dúvida ou alguma sugestão. A gente sempre gosta de interagir com vocês, inclusive se vocês não estão seguindo a gente ainda nas redes sociais, a gente vai deixar o link aqui embaixo, Facebook, Instagram, lá a gente mostra a nossa vida real aqui na Austrália. Então, fique ligado porque tem muita coisa boa, bacana e legal que vai vir no canal e eu espero vê-los em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.